dia, mais uma vez. Deus abençoe a todos e todas, a paz do Cristo. Bem, hoje nós vamos conversar sobre as lições da graça. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Só um minutinho, está dando errado. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz assim para nós: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Efésios capítulo 1, 3 e 8, o apóstolo Paulo começa com esse louvor, com essa oração, e revela toda a obra maravilhosa da Trindade em nos escolher, em nos amar, em nos salvar. E eu destaquei aqui, pois a nossa última aula tem essas lições da graça, a expressão que Paulo usa dizendo toda essa manifestação, essa história de salvação, essa história de trazer-nos de volta ao Pai. Tudo isso tem a ver com essa graça gloriosa, essa graça maravilhosa, esse amor leal do nosso Deus. Por isso, ele exalta, dizendo louvor da glória de sua graça. E essa graça foi concedida no amado, no Cristo de Deus. Essa nossa última lição é como um resumo de tudo que nós conversamos nesses nossos encontros. É um resumo revelando a essência do Evangelho de Jesus Cristo e a essência do Evangelho de Paulo, que apresentava essa boa notícia a respeito do Cristo e da maravilhosa graça em Cristo e por Cristo. As lições que nós vamos estar observando hoje estão aqui em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Eu peço que agora você possa deixar que essa palavra de Tito conduza a sua vida, conduza cada dia mais a minha e a sua vida nesse caminho da graça. E todos nós possamos entender, e mais do que entender, esse conceito, essa verdade, tomar o nosso coração e nós assim vivermos essa maravilhosa graça, esse maravilhoso evangelho da graça. Por favor, atente para as palavras do apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir
de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. O apóstolo Paulo demonstra a ação da graça na história da humanidade. Uma graça que sempre existiu. Não é uma graça que surge no Novo Testamento. É uma graça que sempre o Deus de toda a graça, o Deus glorioso, sempre alcançou a história de desgraça. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o nosso amigo Paulo, ele deixa bem claro ao seu filho Tito essa manifestação dessa graça que trouxe salvação aos seus filhos e filhas. E mostra que é uma graça pedagógica, é uma graça que nos molda, que nos prepara como pequenos cristos, como moradores do céu, como embaixadores e embaixatrizes de Cristo, como gente que é do Senhor Jesus. Vamos observar esse texto mais um pouquinho. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Essa graça maravilhosa nos educa. Essa graça maravilhosa que nos salva, nos santifica. Aguardando, nós que pela graça vivemos, estamos aguardando a bendita esperança. É uma graça que está no passado, é uma graça que está no presente, é uma graça que vai estar no futuro. A graça do Senhor, a ação do Senhor amorosa, a ação salvífica, o Deus que intervém na história da humanidade, assim Ele fez no passado, assim Ele faz no presente e assim Ele fará no futuro, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. Ele nos salvou, Ele pagou o preço, dívida paga, somos do Cristo, somos de Deus. E, além disso, Ele nos purifica, nos santifica, nos limpa para Ele. E nós somos um povo exclusivamente dEle, e um povo que agora é dedicado à prática de boas obras. Como Paulo escreve em Efésios, as boas obras que de antemão o Senhor preparou para que nós andássemos nela. Você está começando a falar do jeito que Jesus, o Espírito Santo, está te ensinando. Você está começando a ter sonhos, projetos, propósito, a sua maneira de ser, o seu jeitão com a sua esposa, a sua atenção com o seu filho, a sua esperança, esse coração que descansa e crê, esse coração que chora quando está apertado, esse medo que às vezes toma o seu coração, mas você pega esse medo e lança nas mãos do Senhor e espera e confia no Senhor. Todas essas atitudes, todas essas ações de fé, todas essas boas obras, essa cozinha que estava precisando de uma faxina, esses pratos que estavam em cima lá da sua pia e você fez com muito carinho o trabalho que tinha que ser feito, todas essas ações de lavar um prato, de passar pano na casa, de dar um abraço no filho, de falar que é pela graça que somos salvos, toda essa manifestação onde nós pedimos perdão uns aos outros, onde pedimos perdão a Deus, onde queremos viver uma vida para o louvor do Senhor, todo esse novo jeito de ser é um presente, é uma nova vida, é a vida dos regenerados, é a vida daqueles que foram alcançados pela graça, é a vida daqueles que estão aprendendo a viver, como você. Então, Paulo mostra essa graça poderosa, salvífica, libertadora, educadora, santificadora, a graça do Cordeiro. Não existe
outra religião que revele que é pela graça, que é somente a graça, que é somente uma ação poderosa de Deus, que é capaz de nos salvar, de nos transformar à imagem do Filho, de nos ensinar a ser como Filho. Pela graça, somente pela graça. Bem, gostaria de olhar com você esses três movimentos da graça na história. A lição do passado, ou seja, a salvação veio pela graça, ela não veio pela lei. A salvação ela veio desde Gênesis, desde o momento que o homem rompe com Deus, desde o momento que o homem se torna inimigo de Deus, desde o momento que o homem e a mulher se aliam a Lúcifer, e eles então, junto com Lúcifer e os demônios, os anjos caídos, eles fazem uma aliança e um complô contra a Trindade. Desde o primeiro movimento da Trindade, que é um movimento anterior à criação, já era um movimento anterior a tudo, porque Deus não foi pego de surpresa. Nós conversamos bastante aqui, uma frase que uma vez ouvi do pastor Eovaldo Ramos, dizendo que Deus diz, antes que ele dissesse que houvesse luz, ele disse para que houvesse cruz. A cruz, a graça, a salvação é um projeto da Trindade da eternidade. Deus não foi pego de surpresa. A graça, ela é a grande ação de Deus na história. E a salvação para Israel não veio por obras, não veio porque eles cumpriam, porque eles não cumpriam a lei, mas a salvação para Israel, para todos os povos, para todos os tempos, veio pela graça de Jesus Cristo. Paulo usa um exemplo clássico revelando essa graça maravilhosa, que nós somos salvos pela graça, que os nossos antepassados foram salvos pela graça, que Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Isaías, Jeremias, Malaquias, todos os personagens, os nossos irmãos e irmãs do Velho Testamento, todos eles foram salvos, não pela lei, mas pela graça, porque nenhum deles cumpriu a lei. Todos eles estavam debaixo da maldição da lei, mas agora em Cristo e por Cristo, eles e nós estamos livres da maldição da lei, no sentido que a lei nos desmascarou, a lei mostrou toda a nossa decadência, a lei mostrou que nós éramos inimigos de Deus, e por isso em Cristo e por Cristo nós fomos justificados. Mas a história do nosso pai Abraão é uma história de fé, é uma história de graça. Por isso que a graça está presente no passado, ou seja, em todo momento da criação, no começo da eleição de Israel. E a Bíblia diz, tanto em Romanos quanto em Gálatas, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, pela fé, que é dom de Deus. Abraão foi salvo, foi usado, foi o pai das nações. E isso lhe foi acreditado como justiça. Foi acreditado como justiça não as boas obras de Abraão, mas a fé que é dom, a fé graciosa. Pela fé, Abraão foi salvo. Pela fé, Abraão saiu da sua parentela. Pela fé, somente pela fé no Cristo somos salvos. Isso é graça. Isso é graça. Na verdade, o Antigo Testamento, meus irmãos e irmãs, está cheio de louvores a Deus pelas muitas bênçãos. São histórias de bênçãos. Muitos diziam que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. Não é. É apenas uma leitura séria. Faça uma leitura séria de todos os livros da Bíblia e de Gênesis, dos livros da lei, os livros dos profetas, e você vai saltar pelas páginas da Bíblia a abundante graça de Deus. Na verdade, o Antigo Testamento está cheio de louvores a Deus, pelas muitas bênçãos.
da sua misericórdia benevolente. Esse salmo, ultimamente, tem falado muito no meu coração. Vamos ler juntos? Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. O Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus da Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, é o Deus de toda graça. É o Deus maravilhoso, doce e perdoador. Claro para vocês isso, gente? Ficou claro? Está claro para todos essa lição de que a salvação veio pela graça e não pela lei? A lição do passado é essa, que o Senhor sempre esteve graciosamente em ação por nós. É Ele que faz, Ele que opera. Tudo bem, gente? Vamos caminhar mais um pouquinho? A lição do presente. A graça inspira zelo, não apatia. Essa lição do presente, essa lição da graça no hoje, eu espero que traga motivos e motivação ao seu coração. O fato de o bondoso Deus ter te escolhido, te amado e graciosamente conquistado, e você ser dele. Eu espero que isso tudo inspire obediência, inspire um desejo profundo de viver e fazer à vontade. A lição do presente, a graça inspira zelo e não apatia. Aquela velha mentira de que tudo é graça, então está tudo certo, se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, se eu viver de uma forma irresponsável ou não, tudo dá certo. Quem é salvo tem um espírito, quem tem um espírito tem um desejo, e o desejo desta é honrar a Deus, é amar a Deus, é temer a Deus, é abominar o que Deus abomina, é amar o que Deus ama. Bem, nós conversamos bastante sobre isso. Na última aula, o pastor Leandro também conversou sobre as boas obras. E nós temos aprendido que as boas obras não são a base da nossa justificação. Não são, nunca foram, nem no passado, nem presente, nem no porvir. Não são a base da nossa justificação. Mas elas são a consequência inevitável da nossa regeneração. Gente que nasce de novo começa a produzir novos frutos, frutos de arrependimento. A graça não nos livra do inferno, sem também nos livrar da escravidão do pecado. A graça nos tira do Egito e continua trabalhando para tirar o Egito da gente. A graça nos tira do inferno, nos livra da ira vindoura. E vai tirando também toda essa escravidão, todos esses vícios da alma que nos assolam, que nós vamos lutar dia a dia, no Senhor, com o Senhor, o sangue nos cobrindo, o Espírito nos convencendo, a palavra nos moldando, mas é uma caminhada de graça, mas de santificação, de libertação, de livramento, de choro bom, de gente que não quer viver mais no pecado, não quer mais fazer a sua morada na escuridão. Aqueles que ensinam de outra maneira não exaltam o princípio da graça. Eles denigrem. Gente que não prega o arrependimento, gente que não prega essa boa vida, doce e leve vida, de praticar as boas obras que de antemão Deus preparou para que nós andássemos nela. Gente que não ora dizendo, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero. Senhor, dirige o meu dia hoje. O Senhor me deu a oportunidade de acordar, Pai. Me ajuda a falar o que o Senhor quer, a ser o que o Senhor quer, a fazer aquilo que vai trazer mais alegria ao seu coração. Os filhos são assim. As filhas
do Senhor são assim. Embora tenhamos sido salvos pela graça, meus irmãos e irmãs, somos salvos por uma vida de obras boas e felizes e obediência. Quero dar um destaque aqui, ó, obras boas e felizes. O fardo do Senhor é leve, é suave. O ruim é viver no pecado. Pesado, doentio, massacrante, opressor é viver nas trevas. Viver na luz é vida boa e feliz. Obediência é o que o Senhor deseja de nós. Não para conseguirmos, por favor, nunca esqueça, não para conseguirmos que Deus nos ame, pois Deus realmente nos ama. Nós somos amados, o Cristo, o amado, o Cristo, o Filho perfeito, o Cristo de Deus conquistou essa vida plena, esse direito, essa vida graciosa, onde Deus olha para mim, para você e sorri. Onde Deus olha para mim, para você e diz: você é meu filho amado, em quem tenho prazer, assim como eu tinha prazer no meu filho Jesus. Jesus é o nosso resgatador. E você, minha irmã, meu irmão, você é o amado do Senhor, porque Deus olha para você e vê Jesus. Então, não para conseguirmos que Deus nos ame, Ele já nos ama por causa do Cristo, mas porque desejamos ser como seu filho. Você quer ser como Jesus. Nós que pela graça fomos salvos, nós queremos ser como Jesus. Abraão queria. Abraão foi amigo de Deus porque Abraão era como Jesus. E quem é como Jesus é amigo de Deus. Davi foi homem segundo o coração de Deus porque Davi era como Jesus. Davi era um cristão. Davi era um seguidor do Cristo, do Messias. Por isso Davi, o pecador Davi, como nós, foi um homem segundo o coração de Deus. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha, essa é a sua oração. Você que foi salvo pela graça, você que foi conquistado, toda essa obra desse beneplácito, desse bem poderoso do Cristo, do Deus Trino, em trazer você de volta para o coração dele. A sua vida agora, o seu desejo, o nosso desejo, a nossa oração é o que nos alimenta, o que nos dá energia, o que nos tira de nós mesmos, o que nos tira do mundo, o que nos dá força, é fazer a vontade daquele que enviou Jesus. Fazer a vontade. Bem, antes de encerrar a lição para o futuro, e eu espero que isso traga muito consolo, essa última parte do nosso estudo, eu não sei se o pastor Leandro está aqui, mas algum irmão tem alguma pergunta, algo não soou bem, querem discordar com a Bíblia na mão, querem acrescentar algo? Fique à vontade, gente. Eu vou até tirar aqui para poder ver mais os rostinhos. Quero aproveitar aqui já para apresentar para vocês o nosso irmão, o pastor Anésio. O pastor Anésio vai estar junto com essa equipe graciosa na ED online. Deus abençoe, pastor Anésio. Alguém gostaria de acrescentar algo? Está tudo bem? Esse silêncio é bom? É um silêncio de que está tudo certinho, que vocês estão... A palavra está acalmando, a palavra está entrando no coração, estão entendendo tudo? Ou esse silêncio é que não está entendendo nada? Eu estou prestando atenção aqui, pastor. Prestando atenção. Certinho. Pastor, está me ouvindo? Estou. Então tá bom, eu sou a Sabrina, esposa do Anderson. Oi, Sabrina. Eu fiquei pensativa aqui e
aí a minha reflexão parou num momento que eu gostaria só de entender, eu acho que eu não compreendi. Nós somos salvos pela graça, e aí nós somos, a gente tem essa responsabilidade por sermos agraciados por Cristo, de vivermos uma nova vida. Mas essa nova vida também está atrelada ao livre arbítrio. E existem as nossas escolhas. Uhum. E aí eu fiquei um pouco em dúvida de como clarear essa informação, sabe? Certo. Ah, você entende que a salvação, como nós já conversamos, não tem livre-arbítrio, né? A salvação é pela graça, apenas pela graça, um ato Isso. gracioso da eleição do Senhor. Ponto. Então não tem livre-arbítrio. No nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nós caminhamos realmente como pessoas livres, e nós que somos do Cristo, nós fomos capacitados, porque nós somos agora morados do Espírito Santo, a viver essa nova vida, ok? Então, você que foi salvo pela graça, você também está sendo capacitado a viver essa nova vida. Então, não é, além de ser uma responsabilidade, além de ser um dever, né, nosso, mas isso é vida boa, é vida plena, é um privilégio agora, nós que recebemos essa capacitação, ou seja, essa morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo agora nos convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus, nós agora estamos vivendo essa nova vida, cometendo equívocos, caindo em pecado, mas pela graça que nós já fomos alcançados e temos o Espírito Santo, nós voltamos para o Pai, nós nos arrependemos e nós começamos de novo com o Senhor Jesus. Então, a graça nos salva. A graça também nos santifica. Pela graça somos salvos. E pela graça somos santificados. E pela graça, por toda essa ação de Deus, nós estamos sendo educados. Uma criança, quando é educada, está sendo educada, ela vai aos poucos, né? Ano após ano, aprendendo um pouquinho mais das matérias escolares. Nós estamos ano após ano, e vamos ficar assim até os nossos 99 anos, aprendendo um pouquinho mais, sendo moldados, caindo em si. É um caminhar, é uma jornada, mas que nós precisamos ficar muito contentes e felizes porque nós temos o amigo, e nós temos essa graça que nos capacita, que nos leva ao arrependimento. Temos irmãos, temos meios de graça, temos uma aula como essa, que juntos a gente pode crescer no Senhor. Não sei se deu para pegar um pouquinho. Amém. Muito obrigada, pastor. Esse comentário dela, eu ia pedir mais esclarecimento também. Porque, assim, como você falou, a gente vai crescendo, vai aprendendo com o tempo, certo? Aí Paulo também fala que ele sabe o que é certo, o que é errado, por causa da lei, né? Então, a gente tem que buscar conhecer a lei, é isso, Exato. e praticar a lei, não com aquela obrigação de que pela lei nós somos salvos. Exato. A lei não nos salva. Exato. Isso ficou claro até nas outras lições nossas, né, que Exato. vocês passaram para a gente. A lei não nos salva, mas através da lei a gente sabe o que Deus quer que a gente faça. A vontade dele está na palavra, então está na lei. Então, se a gente quer andar na vontade dele, a gente tem que saber estudar a palavra e procurar andar na palavra. A gente nunca vai conseguir andar 100% na palavra, com certeza, porque a gente, é o que você acabou de falar, a gente cai, a gente tropeça, a gente erra, fala coisa que não deve, pensa o que não deve, até em pensamento, né? Mas é pela lei que a gente sabe o que é certo e errado, Amém. E a gente tem que procurar viver a lei, é isso. Amém.
Assim, um ensinamento bem bíblico a respeito de nós é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos caídos. Nós não tínhamos condição nenhuma. O ser humano, inimigo de Deus. Alguém que não buscava Deus, alguém que não sabia nada a respeito de Deus. Então, essa pessoa, ela nasce. Quando uma criança nasce, ela não nasce falando, ela não nasce andando, ela não nasce sabendo 2 mais 2 são 4. É uma caminhada onde essa criança vai crescendo e vai crescendo. Nós somos essas crianças que temos que crescer. Tem uns que estão ficando fica muito no jardim da infância. Então, nós precisamos continuar crescendo no Senhor. Mas a grande questão é que, e nós temos que entender isso bem, e nós já conversamos bastante sobre isso, é a doutrina do pecado. Nós somos pecadores, nós somos depravados, é uma raça caída, é uma raça maldita, e que foi salva pela graça, e pela graça está aprendendo a dar passos. Alguns estão começando a dar uma corridinha, alguns estão começando a falar com mais clareza. A mente de Cristo está sendo formada em nós. Então, a Bíblia mostra que Cristo está sendo formado em nós. Então, tem muitas pessoas que estão que têm vários erros. Nós cristãos temos muitos erros, muitas situações equivocadas. Mas pela graça nós estamos aprendendo. Como eu iniciei dizendo, nós estamos aprendendo a pedir perdão. Nós estamos aprendendo opa, não é por esse caminho. Opa, me perdoa, Jesus, eu pequei contra ti. Se não tiver o Espírito, ninguém reconhece que caiu, ninguém reconhece que pisou na bola, ninguém reconhece que está entristecendo o Espírito Santo. Somente os que são guiados pelo Espírito Santo, somente quem tem o Cristo, ele fala, eu quero voltar, me ajuda, me perdoa. Bem, é isso, gente. Vamos caminhar. Então, nós aprendemos que a graça, o amor leal de Deus, a salvação em Cristo por Cristo, é algo que atingiu o passado, é algo que atinge o hoje, nos ensina a viver hoje, nos ensina a viver hoje, nos ensina a falar hoje, a viver essa nova vida. Estamos dando passos. Somos pessoas que têm sérios problemas, mas estamos dando passinhos. Estamos crescendo pela graça do Senhor. E algo que eu espero que console o seu coração, minha irmã, meu irmão, é a lição da graça sobre o futuro. Podemos viver com esperança e não com medo. A graça nos garante que a história da humanidade ela foi atingida em cheio por essa gloriosa graça, esse glorioso amor de Deus. Nós podemos ficar em paz que hoje, com todas as nossas debilidades, com todas as nossas escolhas equivocadas, com toda a nossa pecaminosidade, hoje, nós que pela graça fomos salvos, estamos sendo moldados à imagem de Jesus, estamos aprendendo a viver, estamos aprendendo a falar, estamos aprendendo a caminhar. E nós, também confiados nessa graça, podemos viver com esperança e não com medo. Tito 2,13 diz, porém a graça salvadora de Deus nos ensina a aguardar a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa graça nos ensina a viver. Essa graça começa a nos educar e a gente começa a falar do jeito certo, a pensar do jeito certo, a se arrepender quando a gente faz e comete pecados. Mas essa graça também opera em nós, essa bendita esperança. Nós temos um coração que agora crê e que espera no Senhor Jesus. Esse texto que nós vamos ler agora, eu peço que vocês leiam com muita atenção, mostra claramente como você, ainda mais nós, nesse tempo de tantas tristezas,
nesse tempo de tantas incertezas, nesse tempo de pandemia mundial, nesse tempo onde tantas histórias de luto e de luta têm sido contadas. Eu espero, e a minha oração é que a palavra de Deus e esse texto de Coríntios aqueça, acolha o seu coração, acalme o seu coração. E você viva sem medo, mas você viva inundado pelo amor. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, né? Quanto mais provarmos do Deus que é amor, do amor de Cristo, menos refém do medo nós seremos. 1 Coríntios 15, 51 a 58. Vamos ler devagarzinho? Vamos ler com calma? Você gosta devagarzinho? Eu estava ontem lendo um livro sobre as práticas devocionais, e uma das coisas que o autor fala que faz que nós cristãos, a gente não aprenda a meditar, a se aquietar, é a pressa. E ele cita aquele pensador, Carl Jung, né? E tem uma frase desse Carl Jung aí, que ele diz assim, que a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. E o nosso mundo é tão apressado, né? Nós somos educados a ser tão apressados. E por isso nós muitas vezes não conseguimos mais ler e meditar e parar para ouvir o outro, e muito menos ouvir a palavra de Deus. Então, por isso eu convido você agora a acalmar e ouvir essa palavra, sem pressa. Vamos lá? Mas quero compartilhar algo maravilhoso. Essa versão é da mensagem, tá, gente? Mas quero compartilhar algo maravilhoso. Um mistério que talvez eu nunca entenda totalmente. Nem todos os cristãos vão morrer, mas todos serão transformados. O toque da última trombeta soará, num piscar de olhos, e o fim chegará. Ao sinal da trombeta celeste, os mortos se levantarão para nunca mais morrer, pois a morte perderá seu poder. Do mesmo modo, todos nós seremos transformados. Paulo está falando do final. E graças a Deus que vai ter um final. A pandemia vai ter um final. As dores vão ter um final. As enfermidades vão ter um final. A morte vai ter um final. Mas a vida não. Nós não. Em Cristo, nós seremos transformados. Na ressurreição será assim. O que é perecível será substituído pelo que é imperecível. O mortal substituído pelo imortal. Então, para sentido ditado, finalmente foi a morte derrotada pela vida. Ó morte, não está agora vencida? Ó morte, quem temerá a que era temida? Foi o pecado que tornou a morte tão terrível. E foi o código legal da culpa que conferiu ao pecado sua influência destruidora. A morte que tem assolado o nosso tempo, que sempre assolou. Mas essa pandemia, esses milhares de mortes diárias, não só aqui, mas no mundo, isso vem como um grande monstro, terrível monstro, sombrio monstro, um monstro invencível. Mas o Evangelho, de uma forma muito poderosa, graciosa, zomba, dizendo: ó morte, não está agora vencida, ó morte, quem temerá quem era temida? Você não é esse monstro todo, não. Você feriu, sim, mas só que vai acabar. A morte vai morrer. A morte vai morrer. Os cemitérios ficarão realmente vazios. Os filhos e filhas ressuscitarão, todos ressuscitarão. Os filhos e filhas para a glória. Os que não são filhos para o inferno, sim, é algo muito sério, é palavra de Deus.
Mas isso é para consolar, porque o Cristo assim disse e prometeu. Mas agora, graças a Deus, que por um só ato vitorioso da vida, derrotados estão o pecado, a culpa e a morte. Nós que vivemos pela graça, nós vivemos celebrando a vitória da vida, a vitória de Cristo. E por isso nós, mesmo equivocados, mesmo ainda caindo, mesmo com tanta dificuldade, com tanta pecaminosidade, mas salvos, templos do Espírito Santo, habitats do Altíssimo, moradas de Deus, nós em Cristo e por Cristo estamos derrotando o pecado, a culpa e a morte. Vão ser derrotados, estão e vão ser derrotados. E tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, não às nossas obras, graças à obra de Jesus Cristo. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força. Nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Porque vocês estão entendendo a grandeza da salvação. Porque vocês estão entendendo a gloriosa graça de Deus. Porque vocês têm o Espírito de Deus, porque vocês são do Cristo. Vamos viver, vamos nos dedicar inteiramente ao trabalho do Senhor. Em tudo que você faz, lavando um prato, como eu disse hoje, pregando o Evangelho, ajudando alguém, compartilhando o seu dinheiro, compartilhando o seu tempo, compartilhando o seu abraço, compartilhando o seu coração. Vamos assim viver, pois nada do que nós fazemos para Jesus é perda de tempo. Perda de tempo é tudo aquilo que a gente faz sem Cristo e não faz com Cristo e para Cristo. Bem, em suma, o que nós aprendemos e trabalhamos nessa série do Evangelho segundo Paulo, o final e o ponto culminante do Evangelho segundo Paulo é o seguinte: essa é a esperança gloriosa que faz todos os sofrimentos e dificuldades dessa vida serem comparativamente insignificantes. Pedro mesmo diz que essa tribulação que a gente passa é momentânea. Paulo reforça isso. Atente para essa palavra agora. Observe. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, essa luta, essa pandemia, o isolamento, situações das mais diversas e tristes, não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada. Romanos 8:18. E 2 Coríntios 4:17 diz: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A vida eterna, a vida no Cristo, a vida conquistada por Cristo é muito mais do que essa vida pequena de alguns dias de dores. Isso não quer dizer que a gente não chore e que não vai chorar com os que choram, mas quer dizer que a gente vai viver cheios de fé, de esperança e de amor. Guarde no coração, minha irmã, meu irmão. Por enquanto nós gememos, junto com toda a criação. Os pássaros louvam e cantam, os pássaros gemem. Os animais do campo, os animais selvagens, a baleia, a canção delas, os golfinhos, eles louvam, mas eles gemem. As árvores gemem, os seres humanos gemem. Toda a criação. Mas não é um lamento desesperado, nem é um clamor de derrota. O gemido dos pássaros, assim como da baleia, o rugido do leão, o grito de uma criança recém-nascida, aquela voz fraca de um velhinho que está sendo abandonado, não é um lamento de desespero, nem um clamor de derrota, ainda é uma dor. É a dor parecida com a do Cristo, que também lamentava e clamava na cruz. Mas é um lamento de esperança.
Nós temos aprendido com Salmos que o lamento sempre nos leva ao louvor. Guarde no coração. Estamos esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E eu não pude não colocar um texto do João para a gente descansar nessas santas palavras. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não manifestou, viu, gente? A gente continua caindo, a gente continua pecando, mas, pela graça, estamos aprendendo a viver com Cristo. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Eu espero que esse estudo, não só o de hoje, mas todos os que nós tivemos, traga paz ao seu coração. Mas traga também muita alegria e muito desejo de viver como um filho e como uma filha de Deus. Viver como filhos, não como mais gente rebelde, gente inimiga, mas gente que foi salva pela graça. E pela graça está sendo santificado. Pela graça está aprendendo a pisar nos passos de Jesus, a falar igual a Jesus, a olhar igual a Jesus, a tocar igual a Jesus, a ser um pequeno Cristo. É isso, gente. Vamos encerrar? Vamos orar? São 10h21 no meu relógio. Antes de orar, quero aqui apresentar para vocês, com alegria, nossa próxima série da Escola Discipuladora. Ainda melhor que o Éden. Esse será o novo módulo da Escola Discipuladora. Ainda melhor que o Éden. 9 maneiras através das quais a história da Bíblia muda tudo sobre a sua história. Nós vamos continuar falando dessa maravilhosa graça, dessa vida nova, vida séria, vida graciosa, vida arrependida, mas vida intensa no Cristo. Vida de arrependimento. Arrependimento que não é remorso. Arrependimento que é a construção de um novo coração que decide viver com Cristo. Então, apresento esse novo módulo para vocês. E também, gente, nós vamos ser agraciados, o Ministério de Casal vai ser agraciado com uma classe também. Então, a nossa ED vai ter uma classe para casais, um casal precioso, amado, abençoado e abençoador vai ministrar essa aula. O tema vai ser Tamo Junto. Pergunta e interrogação. Tamo junto? Então, você pelas redes sociais, no canal da igreja, no site da igreja, vai poder ter mais informações, tanto sobre esse estudo, esse módulo ainda melhor que o Éden, tanto quanto o dos casais, o Tamo Junto, que o Moacir e a Silvana vão estar ministrando. Certinho, gente? Vamos encerrar? Já temos 7 minutos aqui. Alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Posso falar um pouco? Oi? Posso falar? Opa! Sim. Eu acho, pastor, que sem a graça, o homem não seria capaz de avaliar a gravidade do pecado e nem a beleza do céu, da salvação. Amém. É só a graça que faz com que o homem tenha condições de avaliar a gravidade do pecado. Se não é a graça, ele continua pecando e não percebe que isso é grave, que isso é sério, que leva para o inferno. É só a graça, maravilhosa graça. Amém. É por isso que, muito bom. é por isso que a Bíblia fala, né, que quem está em Cristo não vive no pecado. Ele pode pecar, pode cair, mas se arrepende, se levanta, mas ele não vive no pecado constante. O pecado é um acidente de percurso, né, para o crente. E
E eu acho a pergunta da nossa colega muito importante, porque muita gente confunde o livre-arbítrio com as livres escolhas que a gente faz, né? Com essas escolhas do dia a dia. E o livre-arbítrio não é isso, é quanto à salvação, né? Que nós não temos o livre-arbítrio, mas nós temos a liberdade hoje de fazer nossas escolhas e sempre fugindo do pecado, né? Isso a gente percebe, porque conforme a gente vai crescendo na graça, o Espírito Santo vai mostrando as nossas falhas para a gente. E quanto mais você cresce na graça, mais você se vê pecador. É o que eu tenho percebido na minha caminhada. Aleluia. Muito bom, Lu. O Gerson, André, eles colocaram Filipenses 1:27 para nós, muito, muito bom. E, por favor, escutem isso. Ó. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, esse Evangelho da graça é um privilégio, gente. E quando a gente crê e tem o Espírito, viver em santidade é alegria, é muita alegria. E quando a gente erra, é muita tristeza, mas é uma tristeza que nos leva ao arrependimento, né? Isso que é o bom da história. Não é aquela tristeza que fica só gerando culpa e a gente fica cada dia mais doente. Chega de culpa. Opa! Caímos? Chora diante de Deus, do Cristo. Nós temos o Cristo e vamos de novo, porque em Cristo a gente pode recomeçar sempre. Amém mesmo? Em Cristo podemos recomeçar sempre. Eu gostei de uma colocação aqui, ó. Quem colocou? Peraí. Elaine. Bom dia, irmãos. Se tem povo que sabe receber, é o mineiro. Olha, eu vou confessar para vocês que vocês também, isso é sério que eu vou falar. Vocês paulistas aí em Sorocaba, vocês também me surpreenderam, viu, gente? Mas que bom. Espero que nós mineiros sejamos... É porque a vantagem nossa é que a gente tem o queijo, né? Então, essa que é a vantagem. O pastor Osni está aí firme também. Ô, pastor Osni, Deus abençoe. Tudo bom, meu irmão? Bom, homem Pastor de Deus. Rômulo, Ô, amigo. o que nos conforta é nós termos a consciência de não sermos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Uhum. Consciente disso, está definido a nossa situação através do Espírito Santo, né? Somado a isso, a consciência de que somos justificados desses pecados em Cristo Jesus. Então, para nós não tem, é só esperança, não é desespero. Eu sou pecador, o cristão sabe disso, né? Não é porque eu peco porque eu sou, mas também sou salvo em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, que nos liberta, que me liberta, né? Dessa sina, dessa condução para o inferno, quer dizer, já não tenho mais condenação para isso. Então, é fácil. Agora, esses que não têm esperança, é uma situação difícil, que não tem esse entendimento. Ele pecou e está morto, vai para o inferno. Não. Então, é tão bom a gente ter consciência de que o pecado já não tem domínio sobre nós. Aleluia. Por causa de Cristo Jesus, da sua Aleluia. morte e de sermos regenerados. Ele não tem domínio. Amém. Graças a Deus por isso. Deus abençoe, pastor. Amém. Amém, gente. Ó, temos um minutinho, vamos orar, vamos fazer uma oração e assim a gente encerra a nossa aula. Dia abençoado para vocês, dia de paz para vocês. Assim, pastor Onésio, você pode orar por nós? Pode agradecer? Assim que o pastor Onésio orar, a gente encerra a nossa aula para a gente poder ter um tempinho, porque 11 horas começa o nosso curso, tá bom? Dia abençoado. Pastor Onésio, por favor. Querido Deus, Pai bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nesse dia
dia especial que o Senhor nos fez, nos presenteou. E somos gratos, sinceramente, ao Senhor de coração aberto, por tudo que o Senhor tem feito por nós desde a eternidade. Aleluia. Por essa graça maravilhosa que nos atende dia após dia, que nos convence sempre do pecado, da justiça, do juízo, e que nos aceita conforme o amor grandioso do Senhor por nós. Aleluia. Obrigado, Senhor, meu Deus, que ao longo dessa série, desses estudos, nós pudemos, ó Deus, sentir o amor maravilhoso do Senhor para conosco, ó Deus. Aleluia. Finalizando nesse dia, ó Deus, de maneira especial. Aleluia. Que o Senhor nos guarde, nos proteja de todo mal e que nos abençoe e carregue em seus braços nesse dia. Dia que é especial, dia que é do Senhor. Ó Deus querido, receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, em o nome e no poder de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Bom dia, gente. Deus abençoe. Bom dia. Tchau. Bom dia para vocês. Bom domingo. Deus abençoe. Bom domingo a todos.